Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Agradecemos a você em todo o estado de Pernambuco que nos acompanha em diversos canais sintonizados aqui no estado. A você de outros estados, é sempre um prazer especial contar com a sua audiência. Você que nos acompanha pela parabólica, pela internet, através do portal da Rede Brasil, o www.rbc1.com.br. Olha, preservar um patrimônio histórico não é apenas manter de pé um passado mumificado. É, antes de tudo, conservar a cidadania de um povo. Todo povo, é claro, de uma sociedade, em se tratando de uma sociedade democrática e republicana, tem o direito de ter sua memória preservada. Destruir a história de um povo é destruir o próprio povo, que se tornaria alheio ao seu passado histórico. Cada indivíduo é influenciado, é claro, à sua maneira, pela história de seu país, de sua cidade. Seja de forma individual ou mesmo coletiva, as vozes do passado soam nos ouvidos. Isso por vezes, surdos de cada cidadão, inclusive. Você acha que em Pernambuco os patrimônios históricos estão sendo bem cuidados? Uma boa pergunta esta, não é? E hoje vamos conversar sobre este assunto, sobre preservação dos patrimônios históricos, e vamos conversar aqui, já contamos com a presença dos nossos convidados, o José Luiz Menezes, ele que é engenheiro e presidente do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, ele não é engenheiro, não é? Ele é professor e arquiteto, e também presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Agora sim, o Frederico Almeida também está aqui conosco. Ele é engenheiro civil e superintendente do IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui em Pernambuco. Daqui a pouco, de fato, vamos conversar com eles, mas antes vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Stephanie Hermano. Com mais de 3 mil metros quadrados, o Mercado São José tem uma história de mais de 125 anos. Ele é um patrimônio histórico de destaque. Cada comerciante deste lugar tem uma história para contar. Dona Cessa trabalha aqui desde criança e assumiu o lugar dos pais, ocupando esse box, um dos 500 deste mercado. Eu já nasci em mercados públicos. Eu tenho 57 anos, digo com muito orgulho que viver é dom de Deus. E eu já nasci em mercado público, mercado da Encruzilhada. Meu pai era locatário de lá. Se ele estivesse vivo, dia 8 agora, ele estaria fazendo 105 anos. E depois disso tudinho, eu estou aqui no Mercado São José há 35 anos. Então o locatário ele vende, ele vive dali, ele sobrevive. É a fonte de renda dele, entendeu? Esse é um dos 24 mercados públicos do Recife e o mais antigo do país. Pois é, desde o século XVIII que os pescadores que chegavam na praia aqui, onde hoje está a Rua da Praia mais ou menos, vendiam peixes aqui. Então, há mais de 3 séculos, essa é a tradição que deu a origem ao mercado. Tudo começou com os peixeiros, que ganharam um mercado mais simples, rudimentar, e que com a modernização da cidade ganharam esse suntuoso prédio em ferro, que é o Mercado São José, inaugurado no dia 7 de setembro de 1875. E aí o mercado cresceu de tal forma que foi dividido em compartimentos, hoje com mais de 500 boxes, com um setor de artesanato, que segundo algumas pessoas vende tudo que a imaginação possa permitir, a arte possa criar, o de pescados frescos, do lado de fora ervas medicinais, frutas, verduras, uma profusão de cheiros, de sons, os pregões dos vendedores, e tudo isso, claro, atrai muitos turistas e visitantes. Apesar de tantas reformas que já foram realizadas, o mercado continua com a mesma estrutura neoclássica para manter a tradição. A estrutura é parecida com os mercados europeus do século XIX. O ambiente tem sido preservado como na inauguração, no ano de 1875. Uma restauração deve ser feita em breve. É uma parceria entre órgãos, Prefeitura do Recife, Governo Federal, através do IPHAN, o PAC das Cidades Históricas, que vai garantir a restauração de vários monumentos na cidade do Recife. E o Mercado São José também está previsto dentro dessa requalificação, e o projeto está sendo discutido entre esses órgãos. A movimentação é intensa no mercado. Durante todo o dia, recifenses, pernambucanos e vários turistas passam por aqui. Para ajudar na localização, um centro de atendimento ao turista funciona aqui há 7 anos. Rita e Mauro estão morando próximo ao mercado há 2 meses. Os artigos regionais, nós gostamos muito dos artesanatos. A comida típica também é bem diferente para nós, da nossa cultura, paulista. Então nós gostamos de estar conhecendo o local, as tradições. Aqui no Mercado de São José a gente acha muita coisa regional,
Artigos regionais, a gente sente o cheiro da cidade, né? Então, é muito bom aqui, gostei. Essa turista mora em Roma, mas sempre que vem para o Recife, passa por aqui. O mercado do São José é uma coisa que mostra a própria cultura daqui do Recife e é onde eu sempre venho quando volto para o Brasil, a comprar lembrancinhas para levar para Roma. Aqui dentro do mercado, o que a senhora mais está gostando? Qual é a área? As coisas trabalhadas feitas à mão, tipo os artesanatos, né, as estátuas feitas às mãos, um pouco de tudo. Muito bem, agradecemos, portanto, a Stephanie Hermano pela matéria. E, de fato, preservar é manter vivos, mesmo que alterados, os usos e costumes populares e fazer também levantamentos de qualquer natureza de sítios variados, de cidades, de bairros, de quarteirões significativos dentro de um contexto urbano. Também levantamentos de construções, especialmente aquelas sabidamente condenadas ao desaparecimento, decorrente da especulação imobiliária, inclusive. Deve-se, então, de qualquer forma, de qualquer maneira, garantir a compreensão de nossa memória social, preservando o que for significativo dentro do nosso vasto repertório de elementos ou componentes do patrimônio cultural. E vamos perguntar hoje, na nossa enquete, estamos perguntando o seguinte: você acha que os patrimônios históricos aqui em Pernambuco são bem preservados? Vou abranger mais um pouco, a nível nacional. Você acha que esses patrimônios históricos são bem preservados, sim ou não? A resposta é simples, queremos saber a sua opinião. Você acha que os patrimônios históricos são bem preservados? Ligue para a gente e responda sim ou não através do 0 Operadora 81 3424 1977. 3424 1977 e opine também, participe da nossa enquete de hoje. Você também, além da nossa linha interativa, você também dispõe das nossas redes sociais. Você pode mandar agora mesmo a sua mensagem, pode mandar a sua pergunta, enfim, fique à vontade através do nosso Facebook pela seguinte fanpage: facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia e também através do nosso Twitter pelo @assunto do dia TV. Eu conto com a sua participação, a sua interação aqui conosco é muito importante. E nós queremos saudar agora os nossos convidados, agradecendo-os pela presença aqui no programa Assunto do Dia, um programa que tem essa proposta de levar conhecimento, de debater temas importantes de relevância social. Nós queremos agradecer aqui a presença do Frederico Almeida, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço aqui o convite para essa oportunidade de explicar aqui para a população essa questão do patrimônio histórico. Muito bem, Frederico. Também queremos agradecer o nosso professor José Luiz Menezes, que tivemos a oportunidade em outras ocasiões de trabalharmos juntos, de colhermos depoimentos, de fazermos documentários, inclusive. Não é, professor? É um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Eu acho que quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente conscientizar e educar patrimonialmente a população, melhor será para este patrimônio ser preservado com consciência. E aproveitando essa deixa, professor, esse entendimento que nós trouxemos agora na abertura do programa sobre patrimônio histórico, de fato o senhor entende e corrobora com esse mesmo pensamento da preservação desse patrimônio histórico? Qual a sua opinião sobre, digamos, a utilidade de se preservar, né, essas construções, esses locais onde há registros de passagem humana, social, de mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais? Qual a importância de se preservar esses objetos, essas construções? Olha, as cidades, como as pessoas, mudam. E mudam também os usos e o aproveitamento do espaço territorial urbano. A dificuldade maior que existe com relação ao patrimônio cultural edificado é exatamente como aproveitar o edifício sem lhe retirar as características básicas e, ao mesmo tempo, tentar equacionar ele em relação ao seu redor.
Certa vez, Celestina Pontual me perguntou se Recife era uma cidade barroca. Eu disse não, Recife é uma cidade com ilhas barrocas cercadas de um ecletismo enorme. Então, nesse sentido, acredito eu que o bom senso, mais do que a tecnologia, mais do que as teorias, mais do que toda essa parafernália que envolve a lei, é o que deve presidir aos criadores de forma para respeitar não apenas o que ele está fazendo, mas a obra do outro. Verdade, professor. E eu queria também ouvir aqui o Frederico Almeida, justamente porque muitas pessoas, Frederico, que ainda talvez não entendam, por exemplo, queremos sugerir que este patrimônio X seja tombado pelo IPHAN. Existem alguns procedimentos para que haja, de fato, essa concretização do tombamento de um patrimônio. Como é que vocês recebem essas informações e julgam ser aquele prédio, aquela construção, aquele objeto, que tem essa importância social? Felipe, primeiramente eu gostaria de esclarecer que, a partir da Constituição de 1988, ampliou-se o conceito de patrimônio cultural. Tá? Veio então a questão do patrimônio imaterial, que veio agregar valor, inclusive, ao patrimônio, o patrimônio material, que a gente trabalhava bastante. E, nesse sentido, também a Constituição Federal fala que a responsabilidade da preservação não é somente do poder federal, mas sim do estadual, municipal e a própria comunidade e a própria sociedade. Então, nesse contexto, qualquer pessoa pode pedir o tombamento, tanto no nível estadual como no nível federal. Tá? Qualquer pessoa, desde que bem fundamentado. É um processo longo que vai ser avaliado pelo IPHAN e verifica se há pertinência ou a relevância nacional sobre aquele objeto. Entendo. Então, mas é claro que existem pré-requisitos, né? Os passos, né, a serem dados para que haja o reconhecimento, esse tombamento. Existem portarias que já demonstram, aí está no site do IPHAN, www.ifhan.gov.br, que eles já orientam como deve ser feito o pedido de tombamento. E nesse caso, especificamente, tem que ser bem fundamentado historicamente, mostrando a relevância nacional para que seja tombado em nível federal. No caso, você pode pedir também em nível estadual ao Fundarp, né? E ao município não tem a figura, o município de Recife não tem a figura do tombamento, mas tem um outro instrumento chamado IEP, que é Imóvel Especial de Preservação, que também a prefeitura pode analisar. Agora, aproveitando também a sua presença, que é importante, já que o senhor é superintendente do IPHAN, é claro que essa pergunta que eu vou fazer tem que se ter de cabeça, de fato, o número de imóveis e elementos que são tombados, né, pelo IPHAN. Mas o senhor teria aproximadamente a quantidade por exemplo, de patrimônios que existem, que são tombados aqui, pelo menos na capital pernambucana? Sei, sim. Primeiramente, eu queria dizer que é o quarto estado em maior número de bens tombados em nível... primeiramente, Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, depois Bahia e depois Pernambuco. Aqui você tem 84 bens tombados, levando em consideração que um bem tombado é simplesmente a cidade de Olinda, com mais de 3.500 imóveis. Mas o bairro do Recife também é tombado com cerca de 300 imóveis. Né? Tem Igaraçu, é um outro bem também, tombado, né? Que com mais de 600 imóveis. Segunda vila, né? Depois da vila de São Vicente. Primeira vila? Primeira vila de interesse de Duarte Coelho. Depois ninguém vai para Olinda. Muito bem, olha, está vendo a história. Aqui em Pernambuco. Né? Aqui em Pernambuco. Bom, vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui, que está muito agradável, por sinal. A gente vai aprender bastante até o término desse programa. Portanto, você pode tirar suas dúvidas. Aproveite esse espaço para tirar suas dúvidas sobre tombamento, sobre preservação de patrimônios históricos, sobre história também, já que temos a presença aqui do professor José Luiz Menezes, que conhece muito bem a história de Pernambuco e do Brasil também, por que não? E vamos conferir neste momento a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão do tempo para hoje na região metropolitana é de tempo parcialmente nublado, com chuva, ou melhor, pancadas de chuva durante o dia e durante a noite. Em Recife, a máxima é de 29 graus e a mínima pode chegar a 23 graus. Em Jaboatão, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 29. Em Olinda, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 33 graus.
Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Agora sim, a gente vai a um breve intervalo. Aproveite as redes sociais, mande sua mensagem, participe da nossa enquete de hoje, onde nós estamos perguntando: você acha que os patrimônios históricos estão sendo bem preservados, bem cuidados? Sim ou não? 0 Operadora 81 3424 1977. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Tivemos essa pausa, esse intervalo, mas neste momento, como você bem sabe, não é? Temos novidades no programa, e é claro, você está acompanhando aí o Assunto do Dia, mas nesse segundo bloco também há novidades, ou melhor, há informações sobre o trânsito. Você que está saindo de casa, você que vai pegar o trânsito daqui a pouco para o trabalho, não é? Enfim, você precisa saber como está o trânsito. Vamos conferir na tela como está o trânsito na Rua Real da Torre. Vamos conferir aqui, né, nessas imagens que estamos conferindo, né, pelo menos o trânsito me parece que está bem, né, está fluindo bem ali naquela faixa, né, um semáforo logo à frente ali do vídeo, mais acima no vídeo, e os carros estão parados, mas há outros circulando normalmente. O fluxo de veículos está fluindo muito bem, pelo menos nesse início da manhã. Vamos conferir também a Avenida Recife, também o fluxo fluindo muito bem, como nós podemos ver, né, as duas faixas aí, né, nesse sentido que a gente pode conferir na Avenida Recife. Da Avenida Recife, vamos à Avenida Norte conferir mais informações, mais imagens, não é? Na Avenida Norte agora, a gente vê movimentação também tranquila, pelo menos, né, é o que nós podemos conferir nessas imagens, né? A chuva está caindo na capital pernambucana, como vocês podem ver as gotas d'água aí no vídeo, né? Bem apresentáveis, né, nesse horário da manhã, e está tranquilo, pelo menos o fluxo de veículos está tranquilo na Avenida Norte. Vamos à Avenida Conselheiro Aguiar para conferir também como está o trânsito. Está um pouco mais intenso, um pouco mais devagar, como a gente está observando no vídeo, e lá pelo menos a chuva não castiga tanto assim como na Avenida Norte, como nós conferimos agora há pouco, não é? Muito bem. E agora a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa. E, por falar em conversa, também vamos conferir o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos conferir com a Thalita Belo, que tem mais informações pra gente. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante. Bom dia para você que nesta quinta-feira está nos acompanhando. Vamos então às informações na internet sobre o nosso debate. Queremos começar por uma informação do site NE10, que é a seguinte: audiência pública discute parâmetros de construção na Vila Naval. Segundo o site, o plano urbanístico prevê restrições para a altura das construções, o uso misto das edificações e manutenção de edifícios históricos. O terreno abrange a Santa Casa da Misericórdia e a Vila Naval, no bairro de Santo Amaro, que fica na área central do Recife. A gestão apresentou a minuta do projeto de lei que estabelece os parâmetros de construção em uma área de 125 mil metros quadrados. Esta área pertence à Marinha e vai da Praça 11 de Junho, que fica em frente à Vice-Governadoria do Estado, até a Escola de Aprendizes de Marinheiros, no limite com a cidade de Olinda. Outro site que destacou informações sobre o debate de hoje é o Diário de Pernambuco. A informação é esta: o Ministério Público de Pernambuco recomenda a reforma imediata no Chalé do Prata. O chalé faz parte do conjunto ambiental paisagístico e histórico do Prata, que fica no bairro de Dois Irmãos, na zona noroeste do Recife, e deve receber obras de restauração. A recomendação expedida pelo Ministério Público aqui de Pernambuco define ainda que as reformas devem começar imediatamente. O edifício, assim como todo o conjunto, foi tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, no ano de 1991. Vamos então voltar ao nosso debate. Uma excelente quinta-feira para você que nos acompanha. É com você, Felipe.
Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade à nossa conversa, aproveitando aqui mesmo, né, essa deixa, né, dessa notícia que a Thalita trouxe para a gente, que o Ministério Público está intervindo, né, nessa área que é de preservação histórica, né. Eu pedi aqui para o professor, né, José Luiz Menezes explicar um pouquinho para a gente. O senhor conhece bem aquela região, aquela área, não é isso? Tem acompanhado bem. O que está faltando de fato? Não está, né, faltando. A questão toda é que na administração de Bosco, no saneamento, foram publicados 2 livros sobre a história do saneamento. Naquela altura, a Fundarp, orientando a Compesa, restaurou integralmente o sobrado, que era exatamente a residência de ingleses que vieram para o sistema. Ficou um espetáculo. Simplesmente acredito que por não utilizar, por falta de manutenção, por uma série de coisas, eu fiquei absolutamente admirado com o estado em que se encontra. Quer dizer, nós estamos com uma pré-ruína. Isto é um absurdo. É verdade, professor. Então, faz-se a obra de restauração, não se faz uma utilização devida e, como consequência, o abandono. E eu vou aproveitar, inclusive, professor, temos aqui algumas imagens, né? Aproveitando também a presença aqui, deixa eu apresentar para vocês que ligaram, porventura, seu televisor neste momento. Estamos conversando sobre preservação do patrimônio histórico, não é? E contamos com a presença do Frederico Almeida, que está aqui também conosco. Ele é superintendente do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui em Pernambuco. Ele está representando o IPHAN. E também o que falou agora há pouco foi o professor José Luiz Menezes, ele que é arquiteto e também presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, ou pernambucano, enfim. E vamos conferir na tela algumas imagens que um telespectador, não é, mandou para a gente, tá certo? É o telespectador Ubiratã Ferreira. E a gente tem esse acesso aqui, não sei se o professor Luiz Menezes vai poder lembrar, esse acesso aqui é o acesso, né, ao Forte do Buraco, não é? Você vê ali, nessa região aqui, ó, deixa eu mostrar melhor para vocês, essas partes coloridas aqui da imagem, né? Não sei se dá para visualizar muito bem, coberta por lixo, não é? Essa é a parte de acesso ao Forte do Buraco, não é? Aí a nossa produção vai passar uma outra imagem que a gente vai poder melhorar aí o nosso entendimento, né, com relação ao Forte do Buraco. Não um Forte do Buraco, isso aqui é um canhão lá no Forte Tamandaré. Olha só, abandonado no chão, né? Esse canhão deve ter na faixa de quantos anos, professor? Olha, ele é do final do século XVIII. Final do século XVIII, né? 1700 e alguma coisa, né? 1700 e alguma coisa. 1790, ou então quando no acordo com a Inglaterra, nos inícios com Dom João VI, em que eles venderam metralha ruim para a gente. Entendo. Vamos acompanhar também outras imagens, repito, do Ubiratã Ferreira, que mandou para a gente. Essa aqui é a entrada do Porto de Nazaré, não é? Então aqui é o forte, não é? É o de Nazaré. Castelo. É o castelo, né? É lindo, inclusive, não é? Mas também está numa situação não tão boa assim, está em degradação, não é? Até em degradação natural, mas também há pessoas que, como a gente soube, informações de telespectadores, que há pessoas usando drogas, usuários de drogas, que vão até aquele local e fazem uso dessas substâncias naquele local, né? E às vezes quebram, picham, enfim. Vamos a outra imagem, né? Aqui é o forno de cal, né? Que podemos encontrar lá no Engenho Jaguaribe, né? É o forno da cal. Não é isso? O forno da cal, né? Vamos ter outras imagens melhoradas aí para que a gente possa compreender melhor. A gente vê aqui tomada por mato, não é? Aqui a fortaleza da Barra Grande. Olha só o estado, minha gente. Olha só o estado da fortaleza da Barra Grande, como vocês podem acompanhar na tela. Essa fortaleza da Barra Grande, professor, funcionava o que, de fato? Era uma defesa, um sistema defesa defensivo. Mesmo, né? A costa toda era pontilhada de sistemas defensivos nas áreas onde havia falha dos arrecifes. Esse é um dos trechos. Entendo. A gente vê a situação, né? A situação que se encontra este monumento, não é? Vamos a outras imagens, vamos conferir outras imagens para a gente poder ilustrar melhor. A Fortaleza da Barra Grande, em um outro ângulo, tá certo? A gente vê aí a muralha, não é? Caindo aos pedaços, né? Enfim, vamos a outras imagens também. A Fortaleza da Barra Grande agora com a visão mais ampla, um pouco mais distante. Olha só o estado, o estado desta construção.
Professor, essa construção, só para a gente entender melhor, essa construção é do século XVIII, XIX? Provavelmente ela não está, a Barra Grande não está vinculada a uma datação precisa. Entendo. O que nos parece aí, existe uma cortina de alvenaria de pedra e tijolo. Isso, e me parece mais o quartel, a parte de aquartelamento. Realmente parece, não é? É parece. Final do século XVIII. 1700 não é mais que isso. Coisa. Agora, nós nunca podemos datar a fortificação, porque às vezes sobre ela fazia-se outra. Entendo. A parte de cima, pela estrutura em pedra, ela é na realidade do século XVIII ou até um pouco mais recuado. Mas a parte inferior, que é mais para cá, é em alvenaria de tijolos. Isso, então isso mesmo. Recente, né? Olha só, Fortaleza da Barra Grande. Todas essas imagens são do telespectador Ubiratã Ferreira, que mandou para a gente, mandou aqui para a nossa produção. Também há essa Fortaleza da Barra Grande, olha só, Fortaleza da Barra Grande com outro ângulo, não é? Mas me parece que esta não é a Fortaleza da Barra Grande, me parece que esta é o Tamandaré, não é? Tamandaré, né? Tamandaré. Eu vou aqui, vou aqui, mas a gente entende, de fato, pelas imagens, que é o Forte Tamandaré. Isso também está... Esse é buraco. Pronto, este é o Forte do Buraco, isso é um cartão postal que a produção encontrou, né, na internet. Poucas imagens, são uma das poucas imagens que dispomos, né, deste forte, o Forte do Buraco, que tinha outro nome, inclusive, né, professor? Era forte, no Forte do Buraco estaria próximo à Forte Madame Brine. Isso, em homenagem à esposa... A mulher do Brum. Isso mesmo. Tá aí, história pra gente. Bom, agora sim é o Forte do Buraco. Algumas partes, não é isso? Né? A gente vê aí como está a situação do Forte do Buraco, não é, Frederico? Não sei se vocês receberam alguma, digamos, petição, o pedido, enfim, para que haja o tombamento desse local, né? Que é um local histórico, inclusive, se não me engano. Houve ali uma batalha intensa contra os holandeses, não é, professor? Me parece que teve uma batalha intensa contra os holandeses. Isso aqui é um forte importante ou não? Não. Isso já é uma reformulação de um forte holandês. Entendo. Agora, se houver tempo curtinho, mas eu tentarei... Sim, pois não, professor. Todas essas fortificações, elas, por longo tempo, estiveram necessariamente atreladas ao serviço do Exército. Entendo. Nem sempre era possível praticar qualquer ato de modificação ou de restauração. Forte do Buraco foi demolido pela Marinha. Tanto é que o comandante que mandou demolir pagou ao resto da vida do seu soldo o prejuízo que ele deu. O Forte do Brum, ele foi encamisado. Todas as fortificações eram de terra, ou seja, de taipa. Foi encamisado, está restaurado. O Exército ocupou por muito tempo e recentemente foi restaurado e ao museu. Professor, o Forte Cinco Pontas também. Agora, buraco é impossível. Claro. Sim, professor. Sim, Frederico. Pois não. Dentro de todas essas fortificações, só o Forte do Buraco é tombado hoje em nível federal. Os outros são tombados em outros níveis, nível estadual. Então, o Forte do Buraco é tombado... É tombado já em nível federal. E veja como é diferente. Ele já era tombado na década de 70 e ele foi destombado e demolido pela Marinha em 1972. Nossa! E no ano de 2000 nós retombamos, mas não mais como forte, e sim como ruína. Né? A ruína do Forte Buraco. O problema maior que eu quero sobre a questão da preservação, eu acho que hoje o maior desafio para que a gente possa preservar um patrimônio histórico é a gestão. É exatamente como o professor Zé Luiz estava falando. É a questão de você dar um uso adequado e você fazer uma gestão e que seja rentável, que seja autossustentável. Essa é uma das questões complexas, né? Aí esse forte, ele está instalado, Forte do Buraco, num local de difícil acesso, com dificuldades e é administrado hoje pela Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado, tá? Mas antes era para a Marinha, então você tem essa situação. Ele entra num processo de arruinamento, qualquer bem que deixa de ser utilizado ou usado, ele entra na coisa. E além tem um problema ambiental aí grave, onde essa baía, onde eles estão... Olha só, essa imagem aí, me permita, Frederico, essa imagem aí justamente a entrada nas proximidades do forte. Olha só a quantidade de lixo que existe. Exatamente. Não é? É trazido pelo mar e tem essa questão do ambiental que é grave.
Aí precisa realmente ter uma ação de gestão muito forte. O tombamento não tira a propriedade de ninguém, isso é bom ficar bem claro. E a responsabilidade, nesse caso do uso, atualmente está pelo governo do estado. Essa imagem aí que está sendo posta agora, para as pessoas compreenderem melhor, era o Forte do Buraco antes de ser demolido. Antes de ser demolido. Em 58, essa imagem aí. A produção conseguiu essa imagem, não é? Lá do Forte do Buraco, demolido em 58. Olha só como era mais ou menos, para a gente ter uma magnitude do forte. A entrada ali a gente já vê o portão, né? O portão, que ainda é a única coisa que subsiste ainda. Não é isso? Essa parte que ainda ficou de pé. Ficou ainda, né? Ficou o resto foi... Né? Realmente, né, é uma tristeza. A inscrição da entrada do Forte do Buraco encontra-se no Instituto Histórico. Sim, existe. Estão ainda preservadas lá. Nós retiramos daquela parte que está o vazio para evitar furto e está guardada no Instituto Histórico. No caso, professor, essa região aqui caiu, né? Ruiu. Permanece a cortina. Essa cortina aí, eu acho que ainda ela mantém. A cortina, né? Desde o baluarte destruído, a porta, a cortina permanece. O que desapareceu foi a parte voltada para trás. Já houve intenção, numa época, num projeto muito bem realizado na Faculdade de Arquitetura, de criar cortinas em concreto, criando uma espécie de proteção e criar uma utilização do espaço da casa da Praça das Armas. Seria interessantíssimo até para esse projeto eu tenho guardado ainda. Talvez tenha mais idade do que você, mas está guardado comigo e é excelente, uma vez que agora nós estamos com aquela passagem, a Vila Naval, que haja uma contribuição da Marinha para, na conservação dessa ruína, envolvê-la nessa caixa, que é magnífico, onde há, inclusive, dentro um auditório, uma série de coisas, e permitir acesso para essa área. O acesso aí é só de barco. Só se vai de barco. Difícil, né? Que, aliás, difícil, mas muito bonito. Muito bem. Veja, isso fazia parte, inclusive, do Istmo de Olinda, e que foi na década de 50, seccionado o Istmo de Olinda. Hoje você vê a ilha, a Recife hoje é uma ilha, antigamente era um istmo. Isso mesmo. Bom, vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras questões também que vamos trazer aqui. Você pode mandar a sua mensagem, pode ligar para a gente também e participar da nossa enquete, onde estamos perguntando: você acha que os patrimônios históricos estão sendo bem cuidados, bem preservados? Ligue para a gente, 0 Operadora 81 3424 1977. Voltamos ao programa Assunto do Dia e temos mais informações para as pessoas que desejam sair de casa com aquela oferta de vaga, né, à sua espera. Claro, as pessoas querem trabalhar, querem manter sua família. E no programa Assunto do Dia temos essa prestação de serviço também. Temos, né, esse serviço a prestar para a população. Vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Vamos conferir na tela as ofertas da Agência do Trabalho do Recife. Né? Temos, no caso, aí, informações para uma vaga para nutricionista. E o requisito é ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário para esta oferta não foi informado. Também há uma vaga para contador. O requisito é ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Também há 3 vagas para técnico de enfermagem. O requisito principal é ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 1.024,41. Também há uma vaga para jardineiro, com ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 843. E uma observação nesta vaga: a pessoa que deseja se candidatar para esta vaga de jardineiro, essa vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. Bom, e as pessoas que desejam obter mais informações sobre estas e outras que vão surgindo constantemente, né, até o término do dia, as pessoas podem ligar para o telefone da Central de Vagas da Agência do Trabalho,
pelo seguinte número, 0 operadora 81 3198 4700, 3198 4700, ou também temos um outro número a fornecer para que você possa anotar, 3198 4721. É só o final que muda, 3198 4700 e o 3198 4721. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né? Hoje estamos conversando sobre a preservação do patrimônio histórico e um dado importante que iremos trazer aqui, que o IPHAN, inclusive, em 2003, cita que no Brasil o primeiro museu, né, a ser, digamos, instaurado, criado, enfim, foi o do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Ele foi criado em 1862. Depois, em 1876, o Museu de Mineralogia e Geologia da Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Minas Gerais e também outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade do acervo, o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1947. Hoje, o Instituto Ricardo Brenan é considerado, inclusive aqui em Pernambuco, o melhor a nível mundial, como um dos 25 melhores museus do mundo. Isso mesmo. E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o assunto, né, de preservação do patrimônio histórico, contando com a presença desde os blocos anteriores, ou melhor, do bloco anterior, do professor José Luiz Menezes, que está aqui conosco, ele que é arquiteto e presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, o pernambucano, e também o Frederico Almeida, ele que é engenheiro civil e superintendente do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui em Pernambuco. O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, né, tem essa honra de ser considerado um dos primeiros, ou melhor, o primeiro museu aqui do Brasil, não é isso, professor? É o primeiro museu, e o que é mais notável, graças ao patrocínio da Caixa Econômica, não tem por que não dizer, nós somos agora com acessibilidade, mais do que uma simples acessibilidade, nós temos a organização interna do museu para cadeirantes, para deficientes visuais, com todas as indicações das suas peças em braille. Editamos um livro onde há uma descrição do livro com locução e descrição de imagens sobre pontes do Recife. O museu está atualizadíssimo, transformou o auditório integralmente. Tudo isso foi feito na nossa administração com a administração da doutora Margarida Cantarelli. Espero futuramente, se houver por parte do Estado o interesse em ajudar o Instituto Arqueológico, não só fazer isso, mas também fazer a chamada informação auditiva e visual. Quer dizer, que a pessoa possa, em cada sala, saber o que é que existe nela. Então, o museu está muito bem instalado e o que é interessante, é o mais antigo e hoje é o primeiro no Nordeste, porque só há 2 com tais características. Muito bem, professor. O acervo é magnífico, inclusive uma das peças mais importantes da historiografia brasileira está lá no Instituto, que é o Marco de Itamaracá, que é tombado individualmente. Né? Logo na entrada você visualiza, já fui lá várias vezes. E existe indicação que todo o acervo do Instituto seja tombado em nível federal. Exatamente, eu espero também. Esperamos, né? A sociedade também espera, você espera também tombamento, a preservação desses patrimônios, que traz uma riqueza à nossa história, né? Você, claro, você quer também, né, manter essa história viva para os seus filhos, para os seus netos, né, para a posteridade. É importante nós termos essa reflexão, não é? Agora, é claro que ao ver, por exemplo, as imagens podem ser recuperadas, inclusive, pela nossa produção, ao longo da nossa conversa aqui, né, com o passar da nossa conversa, podem ser recuperadas imagens que foram tiradas pelo telespectador Ubiratã Ferreira, não é? O Ubiratã Ferreira que tirou essas imagens que a produção vai recuperar daqui a pouco, tá certo? Dessas construções antigas, aí o canhão lá do Forte Tamandaré que está no chão, né? Aí também a entrada do Porto de Nazaré, a gente vê ali a imagem ali do Forte de Nazaré, não é isso, professor? Isso. Também o forno de cal lá no engenho Jaguaribe, não é? Se não me engano, lá em Abreu e Lima, não é?
mais proximidades ali da Abreu Lima. Fortaleza da Barra Grande também, aí a gente vê ainda essa construção, né, vestígios, ruínas dessa construção. Bom, e durante a nossa conversa vocês vão poder, né, estar atentos a essas imagens. Quais as propostas, as ideias que poderíamos trazer, aproveitando o programa, para passar essa informação para o telespectador, para que nós possamos, digamos, avançar com relação à preservação desse patrimônio, até mesmo do tombamento. O que é preciso, na opinião de vocês, começando aqui pelo Frederico Almeida? Bom, primeiramente eu quero dizer que realmente ainda falta muito recursos. Eu acho que é uma conquista para não só o governo federal, o estadual e municipal, reunir recursos para que se possa fazer um bom trabalho da preservação. Nosso, como você disse, o patrimônio é muito rico e por isso exige, inclusive, maior recursos financeiros para que você possa preservá-lo. Mas a gente tem programas, agora mesmo nós estamos trabalhando com um programa chamado PAC das Cidades Históricas, onde estão destinados 171 milhões só para o estado de Pernambuco, para trabalhar com 26 projetos na área da preservação em Olinda, em Recife e em Fernando de Noronha. Então, é uma ação, né, governamental para se preservar o patrimônio ou se fazer obras de restauração de 26 monumentos históricos aqui na nossa cidade. Não só monumentos, como também espaços públicos, né, de Olinda e de Recife. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Antes mesmo, tivemos no Ministério da Cultura o programa Monumenta, que encerrou agora em 2010, mas também com a intenção de revitalização de centros históricos. Então, são ações que, fazendo a partir, já antigamente, já tinha o governo do Estado, através do o governo federal, através do governo do Estado, teve o Programa das Cidades Históricas do Nordeste. Foi um grande projeto que isso foi para revitalizar exatamente esse patrimônio. Então, são ações, mas não são suficientes, eu não entendo assim, ainda não são suficientes para que a gente possa manter. Acho que o grande desafio, é o que eu digo a você, é a questão da gestão, né? É como utilizar ou bem utilizar o edifício após a restauração. Só uma dentro que eu queria trazer aqui, né, é um ponto de vista, né, a gente observa que quando se fala em gestão, é uma gestão municipal, tá certo? Gestão estadual, na esfera nacional. Então, deve haver um compartilhamento de ideias, deve haver uma iniciativa em que todos estejam envolvidos, inclusive a sociedade, de fazer, de não abrir mão desse direito de ser cidadão e querer preservar esse patrimônio. Há em estados, né, várias entidades que se organizam, se mobilizam, começaram entre a população mesmo, entre a sociedade, e foram, né, em busca de seus direitos, de preservar esse patrimônio, de preservar a questão cultural, enfim, é importante a sociedade também se mobilizar nesse sentido. Bom, estamos encerrando o programa, mas eu queria ouvir ainda o professor José Luiz Menezes trazer aqui essa reflexão, encerrando aqui a sua participação, que foi de grande importância também, professor. Meu caro, as cidades são para alguém. Nós temos os usuários e nós temos os que veem, os que estão e os que veem. Basicamente, o nosso país cuidou muito e vive reclamando muito para os que vivem, mas não se lembram que o Estado tem que investir para que aconteça com a nossa cidade aquilo que, na realidade, acontece com a Itália, com a França, com Portugal, em que eles vivem e sobrevivem do outro, do ver. Então, é preciso que o governo estadual, é preciso que o governo federal não apenas tenha um PAC, tenha isto ou tenha aquilo pontual, mas cuide da educação da sociedade para que ela possa reclamar dele, do governo, uma ação imediata com relação ao ver. O turista é ruim, tudo bem, há quem diga, mas o turista sustenta a Europa. Com certeza, professor. E já temos o resultado da nossa enquete, onde perguntamos o seguinte: você acha que os patrimônios históricos são bem preservados? E 20% das pessoas que ligaram e participaram com a nossa produção disseram que sim, 20% disseram que eles são preservados, são bem preservados. Mas 80% das pessoas que ligaram disseram que não.
os patrimônios históricos não são bem preservados aqui no nosso país. E deixa-nos um pouco entristecidos por causa desta situação. E eu queria só ler rapidamente, já que temos pouco menos de 1 minuto, 2 minutos, não é isso? O Luiz Alberto, lá de Camaragibe, deixou sua opinião. Acho que esse sentimento de preservação por nosso patrimônio e história deve ser implantado desde cedo lá nas escolas do ensino infantil. Está aqui a participação, do Luiz Alberto, lá de Camaragibe. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? E encerrando aqui, agradecemos também a presença aqui do Frederico Almeida, Muito obrigado. Nada, e pode deixar aí em alguns segundos, as recomendações. Eu acho que é um grande desafio, acho que um dos outros grandes desafios é você fazer que a população também se aproprie desse valor cultural que aqueles monumentos representam para ele. Isso é um desafio grande, eu acho que tem que partir das escolas, eu acho que é a educação patrimonial, no caso, não ações educativas, mas sim servir de base para que a população conheça. E existe uma frase que eu acho fantástica, é conhecer para preservar. Se você não conhece, você não se apropria daquele bem e você dificilmente vai dar importância devida para aquela valoração. E como disse a Constituição Federal de 1988, a população seria um grande parceiro para nós para a questão da preservação do patrimônio. E com essa fala a gente encerra aqui o programa agradecendo a presença do professor José Luiz Menezes, ele que é arquiteto e presidente do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, e também do que vos falou agora há pouco o Frederico Almeida, ele que é superintendente do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agradecemos a você pela sua audiência, lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.